Olá pessoal, eu sou Carolina Milar, vim aqui trazer um pouquinho da minha história para vocês. Primeiramente, quero falar que hoje sou uma estilista aqui no estado de Goiás. Trabalho especificamente com noivas e festas e quero mostrar como tudo começou. Então, tudo começou quando eu quis vender roupa pela internet e eu não sabia nem costurar. Parece piada, eu sei, mas foi exatamente dessa forma. Eu comecei a procurar alguns sites de venda, de roupas de fora. E eu queria apresentar essas roupas, oferecer essas roupas no Réveillon. E isso eu estava em novembro, pessoal. E eu não tinha a menor ideia como começar. Eu só queria começar, igual vocês. Então, eu fiz a primeira venda. E quando eu fiz a primeira venda, eu me assustei. Por quê? Porque a minha mercadoria só iria chegar 3 meses depois do Réveillon, pessoal. E o que eu ia fazer? Eu não podia desfazer a primeira venda que eu tinha feito. E eu fui atrás da minha família, minha avó, minha mãe. Minha avó foi uma das primeiras professoras de corte e costura aqui em Goiânia. Ela oferecia os cursos para as mulheres, dos médicos. Naquela época, todas as mulheres precisavam aprender a costurar. Tinha que ter uma certa etiqueta para costurar. E ela ministrava esses cursos e eu sempre vivi vendo ela ministrar essas aulas na área de casa ou mesmo na casa das suas alunas. E eu pedi socorro. Eu falei, vó, eu fiz uma venda de uma roupa e eu preciso entregar essa roupa até o Réveillon. E aí, minha mãe tinha acabado de dar a máquina de costura dela para uma tia minha que mora em outra cidade. E eu falei, pronto, é o pior cenário possível para mim. Eu falei, pronto, eu vou ter que desfazer a minha venda. Mas, gente, quando a coisa é para acontecer, tem que acontecer. Eu falei, mãe, vamos então na casa da minha tia. Eu vou pegar essa máquina emprestada que você acabou de dar e vamos trazer para Goiânia. E lá fomos nós, Eu, minha mãe, minha avó e um palio para trazer uma máquina de costura industrial. Pensa, quem já viu uma máquina industrial sabe o tamanho que ela ocupa. E lá cheguei na minha tia falou, Carol, eu peguei alguns serviços para fazer, meu prazo é longo e eu posso te emprestar essa máquina, vai lá e leva a máquina. Levei a máquina. Tinha 3 semanas para me entregar a máquina para minha tia. Eu não sabia nada de costura. Eu não sabia pregar um botão e eu tinha que fazer uma roupa. E ali eu comecei um curso intensivo com a minha avó de um método de costura, de modelagem, Primeiro eu aprendi a modelagem, então isso é muito importante para você que quer aprender a costurar. Primeiro você tem que saber a engenharia da peça para você conseguir executar com sucesso. Então ali a minha avó ela criou um intensivão para mim, falou, Carol, eu preciso ensinar você a costurar. Eu vi os primeiros passos, falei, vó, não consigo. E minha avó, alguém aqui já deve ter passado por isso. E minha avó falou, não, eu conheço uma pessoa que costura muito bem, ela já é uma senhora, vamos lá. Comprei o tecido, fui com o auxílio da minha avó, porque quando a gente começa, a gente não tem noção nenhuma de texturas de tecidos, ou que tecido é, distinguir o que é uma coisa e outra. E eu fui com a minha avó mesmo para comprar esses tecidos, minha mãe também. Ali eu peguei um básico, só que eu precisava de ser muito rápida para conseguir entregar essa peça para minha cliente. Comprei esses tecidos, entreguei esse material. Gente, e quando eu recebi, depois de uma semana, o vestido, eu quis morrer. Então, fui buscar essa peça tão esperada depois de uma semana na costureira experiente que a minha avó conhecia. E ali eu vi uma peça totalmente desmontada, sem eixo, eu sem o mínimo de técnica, de muita informação. Eu vi que a peça não ia dar certo à minha cliente, antes mesmo dela experimentar. E eu decidi ali, eu falei, eu vou ter que aprender. E o que aconteceu depois disso? Eu sou casada, tenho 3 filhas e tudo mais. Passei a dormir uma semana na casa da minha mãe, porque eu comecei a pegar
aulas de manhã, de tarde, de noite, e aí tudo que eu aprendia nesses períodos eu ia executar de madrugada. Então eu passei uma semana para fazer um vestido de festa curto, que foi o meu primeiro desafio. Depois da entrega, basicamente eu quase não me lembro desse vestido agora, para me mostrar para vocês e ter uma referência. Mas hoje em dia, falando tecnicamente, era um vestido gola canoa, tubinho, de renda gripir, azul marinho. Era essa a primeira peça. E ali começou tudo de novo, né? Primeira venda feita, cliente, graças a Deus, ficou satisfeita, então eu tive outras indicações. E ali começou o meu percurso nessa área de modelagem. E as clientes vinham até mim e eu tentava interpretar os modelos. Naquela época não tinha essa forma de WhatsApp, era mais Messenger, Facebook e tudo mais. Comecei a publicar fotos de inspirações na minha página, que eu acabei criando, né? Porque eu comecei a tomar gosto por aquilo, eu queria conhecer mais, saber mais técnicas. Cada cliente que vinha com uma inspiração era um desafio para mim. E aí eu buscava aprender mais com a minha avó. A partir daí, eu quase passei a morar na casa dos meus pais, onde minha avó morava. E ali eu comecei a ter as técnicas mesmo. O básico eu já tinha, o avançado eu comecei a ter. E acabou, por fim, que eu senti que eu não precisava mais estudar tão a fundo. O básico eu já conseguia interpretar e fazer a moulagem, que eu tenho certeza que é onde vocês querem chegar. Que antes não tinha ninguém para me explicar e eu, com o meu jeito, com minhas buscas, com tudo, com os meus erros, né, gente? Com os erros, com muitos erros, com muitas catástrofes, tá? Que eu vou contar para vocês aqui, passo a passo e pouco a pouco, no decorrer dos vídeos, como que foi cada experiência, qual a evolução que ela trouxe para mim. Eu vou mostrar para vocês aonde eu cheguei e o método mais fácil, né, para vocês conseguirem executar as peças. Então, a partir dali, com muitos vestidos de festa, um ano fazendo só vestido de festa, uma dessas clientes me trouxe o desafio, o maior desafio da minha vida, que foi fazer um vestido de noiva. Que hoje eu sou uma das referências aqui no estado de Goiás, uma das estilistas que oferece vestidos exclusivos de noiva. Então, ali começou com um vestido bem simples, de bucol italiano, bem clean. Ela me trouxe esse desafio. Eu vou te falar, na época, eu devo ter cobrado uns R$700 para fazer o vestido de noiva. Um vestido de noiva, gente. Então, isso daí também eu vou passar para vocês, essa parte de fazer os orçamentos, porque antes também eu já tive muito problema com isso, de não conseguir fazer o orçamento certo, de não saber a quantidade de tecido de utilizar numa peça. Isso é fundamental pra gente, tá? Então, ali eu cobrei R$700, eu demorei 2 meses para fazer uma peça lisa, isso depois de um ano, uma peça lisa de um tecido de bucol italiano, um vestido semi-sereia, para essa noiva e plano executado com sucesso novamente. E ali eu comecei a investir mais na publicidade, que foi o que me engatilhou no ramo da moda de noivas. Então, eu fazendo esses investimentos em Facebook, comecei com o Instagram, porque o Instagram não era muito forte. O Facebook me deu um apoio muito grande nessa parte. E comecei a pegar noivas as noivas ali do setor onde que eu morava, tá? E lembrando, toda essa produção minha estava no fundo da minha casa, na cozinha. Então eu separei a cozinha, a sala de jantar. Essa sala de jantar eu já desativei ela, coloquei as máquinas e comecei a costurar sozinha. Aí eu já fiz o investimento em uma máquina reta, uma overlock, que era o que eu precisava de início. Uma overlock semi-industrial, nem era industrial. E aí, nesse investimento, quando eu passei a viver o mundo de noivas, né? Eu fiz esse investimento, eu não sabia nada.
de máquina reta. Eu não tinha nenhum tato. Você que tem sua máquina doméstica vai entender, porque quando você sai de uma máquina doméstica para uma industrial, é uma velocidade tremenda, você não tem domínio mais de nada. Então eu demorei bastante mais por pegar o jeito de costurar numa máquina industrial do que mesmo para formular o vestido. Então foi um tempo de teste para mim, foi um desafio de 2 meses. E ali eu comecei a pegar, né, as minhas referências, pegar mais clientes, a minha noiva ficou satisfeita, indicou para algumas amigas e o preço era muito bom, porque a Carolina ainda não conseguia calcular direito, então eu tinha uma margem de lucro muito pequena no começo, mas sempre tive margem de lucro, tá? Então comecei ali e eu sentia necessidade. Mesmo pegava vestidos de festa, pegava vestidos de formaturas, e eu sentia necessidade de o quê? De expandir. Eu já não estava conseguindo fazer os meus atendimentos e costurar ao mesmo tempo. E comprar meus tecidos, fazer a modelagem. Então, você que quer iniciar, você vai ser o seu único funcionário. Então, você tem que passar por todas as áreas da sua empresa para você conseguir exercer com excelência o seu vestido, a sua peça que você vai oferecer para o seu cliente. Então, eu comecei a contratar, fiquei com muito medo, eu falo de peito aberto, que eu fiquei com muito medo de chamar uma pessoa para me ajudar. Primeiro, pelo julgamento. Por quê? As pessoas que estão nessa área, que você vai contratar, ela vai te testar para saber até quanto você sabe, até quando você sabe. Então eu senti esse medo, falei assim, gente, vai chamar uma pessoa aqui, vai me perguntar alguma coisa, vai que eu não sei. Mas eu sabia, mas eu achava que eu não sabia nada. Então eu chamei uma pessoa para bordados e ali a minha produção já deu uma alavancada. Por quê? Porque a parte de acabamento das peças do modelo festa, modelo noiva, são as mais demoradas. É um trabalho muito artesanal, que precisa de muito... Você precisa se doar bastante para aquilo. Porque a parte de modelagem e costura, se você estiver no ritmo bom, você consegue fazer algumas peças por dia. Mas o bordado sempre dá uma empacada, né, gente? Então, chamei uma pessoa para me ajudar e comecei a construir na frente da minha casa, porque isso, gente, eu atendia na sala da minha casa. Isso eu já pegava vestidos de noiva para fazer, eu atendia na sala da minha casa, só porque o modo de atender fazia com que as pessoas confiassem em mim para executar o sonho delas, né? O projeto que elas queriam realizar ali, investido comigo. Então, vindo mais investimento, né? Vindo mais clientes, peguei esse investimento, coloquei em uma salinha pequenininha, eu acho que deve ser por uns 6x5, e ali eu comecei, fiz meu escritório oficial. Meu provador cabia eu, a cliente, 3 vestidos no máximo. Tinha uma salinha com uma recepção, com um divanzinho. E ali eu atendia meus clientes e tudo mais. Passou um ano, olha a projeção. Passou um ano, eu consegui locar um espaço, uma casa, né? Onde ali eu fundei realmente o Carolina Millar Atelier. Que eu pude ter minha sala de prova, meu estoque, sempre trabalhei com locações de vestidos, então eu precisava de uma área de estoque. Chegou um ponto que todas as salas da minha casa, até um dos quartos da casa, ficou lotado de vestido, tanto que não dava mais, não era casa. E ali partiu a decisão da gente mudar para outro lugar, deixar a casa ser casa e criar o ateliê. E ali eu falo que eu consegui ser a Carolina, né? Eu consegui criar uma produção com várias máquinas, com a área de corte, com a área de costura e a área de bordado, todas separadas. Ter a minha área de estoque, ter as minhas áreas de atendimento e uma recepção. Então, assim, eu passei de uma salinha micro para um mega lugar. E eu achava que eu falei assim, gente, eu vou ficar aqui muito, muito, muito tempo, porque aqui é muito grande, então, assim, vai comportar super bem. Só que 1 ano passou, gente, eu tô falando de 2 anos, depois do investimento da salinha na frente de casa. 1 ano depois, eu já vi a necessidade de mudar para um outro lugar, que é o que eu estou hoje, e
que era o dobro do tamanho dessa casa. Então, ali eu consegui também fazer uma área de produção bem grande, fazer uma área de corte, são cômodos separados, nem eram interligados mais, são áreas independentes, né? Áreas de estoque, salas de provas mais tematizadas, porque a noiva busca uma experiência, então eu sempre prezei muito pelo primeiro atendimento, por todos os atendimentos, porque esse é o cartão de visita e eu sempre fiz questão, né? Sempre fiz questão de atender minhas noivas com uma exclusividade de tempo, porque a noiva ela chega com um sonho na sua mão e ali em 30 minutos eu não consigo decifrar esse sonho. Tem atendimentos que demoram 1, 2, 3 horas, então requer tempo, né? Requer pessoas de confiança que na sua jornada você vai conseguir ter do seu lado, você vai sentir pessoas que vão estar ali por você, pela ideia, porque o que acontece? Você tem a sua essência. Todos que estejam na empresa, na sua equipe, né, elas tenham a mesma vibe, a mesma energia, que transmita a mesma alegria, né, quando sua cliente chega, numa primeira, na segunda, na terceira prova. Então hoje eu posso dizer que a minha jornada foi de 3 semanas para fazer um vestido com uma máquina emprestada para um ateliê de sucesso. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um comentário com alguma dúvida de iniciante, que eu tenho certeza que vocês têm, tá? E eu estarei aqui nos próximos dias com mais dicas bem interessantes para simplificar o seu processo de produção no seu ateliê de sucesso.